O Nair começa dizendo que nós temos aqui. Ele fala que ela tem um corpão e que ela é bonita. Ele pergunta como ela vai e diz que gostou das tatuagens dela. Ela agradece e ele pergunta qual é o nome dela. E ela diz que está com pressa. Ele fala que o nome dele é Nair e pergunta como está indo o dia dela. Mas ela diz que não está interessada. Ele pergunta se ele não pode falar com ela rápido e ela diz que na verdade não. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e ela fala que algo do tipo. Ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado e que ele respeita isso. Ele fala que depois disso não teve muito o que dizer. E quando ela volta, ele pergunta e aí? Ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que sim, que o carro é dele e diz que caso contrário, ele não estaria ali dentro do carro. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. Ele pergunta e aí? E ela diz que só estava brincando. E ele pergunta brincando sobre o quê? E ela diz que sobre o fato dela ter um namorado. E ele fala, então você não tem namorado. E pergunta então por que ela disse isso. E ela responde dizendo que pelo mesmo motivo que ele não conversa com garotas feias. Então ela diz que ela também não conversa com caras que não tenham grana. E ele o quê? Ela diz que é o mesmo motivo pelo qual ele não conversa com garotas feias. Ele pergunta como ela sabe disso e fala que ela não conhece ele. Ela fala que é verdade e que ela só está presumindo. E ele fala, então você está presumindo, supondo coisas. Ela diz que sim, e ele fala que ela não deveria fazer suposições. E fala que afinal de contas ela não conhece. Ele fala que não é bom presumir coisas e diz que é bom se basear em fatos. E em seguida ele pergunta, você disse que gosta de caras que o quê? Ela fala que disse que não gosta de caras que não tenham dinheiro. E ele pergunta que não tenham dinheiro. E ela diz que sim. Ele fala que então tudo bem e pergunta por que ela está ali conversando com ele. Ela fala que voltou porque ele tem um carro legal. E ele pergunta, então só porque eu tenho um carro legal significa que eu tenho dinheiro. Ela fala que provavelmente, ele pergunta provavelmente, e em seguida diz que tudo bem. Ele fala, entendi, então você quer arriscar agora. E ela pergunta se ele conversa com garotas feias, e ele diz que sim. E em seguida fala que ele conversa com todo tipo de pessoas. E ela pergunta, tem certeza? E em seguida ela diz que ela não acha. E ele pergunta, como assim, o que você pensa? Ela diz que ela acha que ele não teria se aproximado dela se ela não fosse bonita. Ele pergunta como assim, ela diz que é. E em seguida ele fala que ela nem sabe o que ele ia dizer. Ele fala que não estava tentando ser o namorado dela e pergunta como ela sabe o que ele ia dizer. Ela fala que não sabe e pergunta o que ele quer. Mas ele fala que ela que tem que dizer, afinal de contas ela que voltou. Ela pergunta se ele se importa se ela entrar e ele pergunta entrar pra quê. Ela fala que vai entrar e ele pergunta por que ela quer entrar. E em seguida fala que ele não disse que ela pode entrar. Ele diz que ela tá jogando. Ele pergunta e aí? E ela pede pra ele abrir. E ele pergunta, como assim abrir pra você? Nem te conheço. Ela diz que quer conversar com ele e ele fala que tudo bem e pede pra ela dar a volta. Ela fala que dentro do carro é mais confortável, mas ele fala que não importa. E diz que ela não vai entrar no carro dele. E fala que ela não merece sentar no banco de couro dele. Ele pede pra ela dar a volta ou então ela pode seguir o caminho dela. Ela fala que vai dar a volta e ele diz que não gosta de perder o tempo dele. Ele pergunta então sobre o que ela quer conversar. Ela fala que ela acha que dentro do carro é mais confortável. Ele fala que sabe disso e pergunta o que ela quer. Ela diz que é muito quente ali. Ele fala que ele não tem nada a ver com isso. Ele fala que se ela achar que está muito quente, ela pode ir. Ela fala que estava caminhando quando ele parou para falar com ela. Ele fala que tudo bem, que isso já passou, mas que ela voltou e pergunta o que ela quer. E ela diz que ela só quer conversar. Ele fala que está ouvindo e que ela pode dizer. Ele fala
que ela disse que ela queria entrar no carro dele e pergunta se ele tivesse deixado ela entrar, o que ela ia dizer. Ela fala que se ele tivesse deixado, eles teriam recomeçado a conversa do começo. E ele fala, agora você quer recomeçar do zero. E fala que ela disse que isso tem a ver com o carro, mas ela diz que só estava brincando. E ele fala que não curte esse tipo de jogo. Ele pergunta se ela acha que mesmo ela fazendo esse joguinho, ele deveria deixá-la entrar no carro dele. Ela fala que afinal de contas, eles ainda estão ali. Ele fala que nem sabe o nome dela e ela diz que o nome dela é Michelle. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é de Miami. Ele fala, Miami, tudo bem. Ele pergunta há quanto tempo ela está por ali e ela diz que há cerca de 6 meses. Ele fala que então tudo bem e pergunta o que ela está achando. E ela diz que tudo bem. Ele fala que então tudo bem e pergunta quais são os planos dela para o resto do dia. Ela diz que na verdade só ia para a academia. Ele fala, você estava indo para a academia? Ela pergunta se ele gosta. E ele pergunta se então é isso que ela vai fazer hoje. Ela fala que dá pra ver que ele se exercita e ele fala que sim, que ele vai para a academia. Ele pergunta o que ela vai treinar hoje. E ela diz que braços e costas. Ele pergunta se ela vai sozinha ou... E ela diz que vai sozinha. Em seguida ele pede para ela esperar e diz que ele vai sair. Ele fala que vai continuar para ver o que ela vai dizer. Ele fala, então, Michelle, você é de Miami? E ela diz que sim. Ele pergunta de que parte e ela fala Miami. Ele pergunta por que ela escolheu Houston. E ela diz que ali também é muito bom e que ela já morou ali antes. Ele pergunta se é verdade e ela fala que sim. Ele pergunta o que ela faz para viver e ela diz, eu sou dançarina. Ele pergunta há quanto tempo e ela diz que há alguns anos. Ele pergunta se ela gosta e ela diz que é divertido. Ele pergunta se ela só dança ou... E ela diz que só dança mesmo. Ele fala que gostou das tatuagens dela e que isso chamou a atenção dele. Ele fala que ficou curioso sobre o tatuador dela e ela diz que ele já faleceu. Mas em seguida fala que ela tem um novo tatuador em Miami. Ele fala, legal, legal, será que ele é tão bom quanto o outro? E ela diz que sim. Ela diz que já fez nas pernas e também nas costas. Ele fala que precisa ver isso e ela diz que pode mostrar para ele. Ele fala que talvez eles possam chegar num cenário em que isso aconteça. E ela diz que ela não tem nenhum plano. Ela diz que se ele quiser, ela pode entrar no carro, aí ela pode mostrar para ele. E ele fala, se você entrar no meu carro, você vai me mostrar. E ela diz que sim. Em seguida ele pede para ver a tatuagem no braço dela. Ele fala que gostou da tatuagem dela e pergunta quanto tempo levou para fazer. E ela diz que algumas horas, 8 ou 9. Ele fala, tudo bem, então você quer entrar no carro? E ela diz que sim. Em seguida ele pede para ela dar uma volta. Ele pergunta se ela é natural e ela diz que sim. Bom, e depois disso ele a convida para entrar. Ela fala que é muito melhor ali e ele fala, não brinca comigo. Ele pede pra ela contar um pouco sobre ela e ela pergunta o que ele quer saber. E ele fala, algo sobre você, algo que eu precise saber. Ela diz que ela é solteira. Ele fala que obviamente. Ela pergunta por que obviamente. Ele fala porque senão ela não estaria ali conversando com ele. E fala que não sabe se ela é esse tipo de mulher. Ela fala que ela não é e ele pergunta se ela é fiel. E ela diz que ela é. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira. E ela diz que há cerca de 3 anos. Ela também pergunta e ele fala que também quase uns 3 anos. E ela diz que é legal. Ela pergunta o que ele faz e ele fala que opera na bolsa de valores. E diz que investe em ações. Ele fala que gosta de imóveis. Ele fala que então ela simplesmente dança e ela diz que sim. Ele pergunta o que a levou a fazer isso. E ela diz que trabalhava na área de segurança. Mas ela fala que se sentia como se fosse uma prisioneira. Ela fala que então ela saiu. Ele fala, entendi, então você é uma prisioneira quando estava trabalhando. E ela diz que sim. Ele pergunta se é em Miami e ela diz que sim. Ele pergunta como funciona lá e ela diz que é divertido. Ele pergunta se ela tem filhos e ela fala que tem um. Ele pergunta menino ou menina e ela fala que é um menino. Ele pergunta qual a idade e ela fala que 19. Ele fala uou e diz que tudo bem. Ela pede para ele não perguntar quantos anos ela tinha. Ele fala, caramba, você parece ter uns 28, 29. Mas
mas ela diz que não. Ele fala: caramba, seja lá o que você está fazendo, continue, tá dando certo. E ela agradece. Ele fala que gostaria de saber por que a energia dela mudou depois que ela viu o carro dele. Ele fala que muito diferente de quando ele estava na calçada. Ela fala que notou ele, mas que ela não costuma falar com estranhos. Ele fala que tudo bem, mas que ele ainda é um estranho. Ela fala que é verdade, mas que agora ela o conheceu e que ele parece ser um cara legal. E ele fala: eu sou legal. E pergunta: eu sou legal por conta do carro. E ela diz que também. Ela fala que o carro faz ele parecer mais descolado. Ele pergunta se ele não tivesse esse carro, se ela teria voltado. E ela diz que não sabe. Ele fala que isso é suficiente e diz que tá legal. Ela pergunta se ele tem certeza e ele deseja um ótimo dia pra ela. Ela pergunta se vai ser assim mesmo e ele fala que ela já pode ir. Ela diz que ele que se aproximou dela porque ela é bonita. Ele fala que na verdade no começo ele só ia perguntar aonde ela fez a tatuagem, mas ela diz que ele não perguntou. Ele fala que ela não deixou e em seguida deseja um ótimo dia pra ela. E ela fala quanta besteira. Ele fala que se não fosse o carro dele, ela nem teria voltado. Ele fala que ela não teria parado pra falar com ele se ela fosse feia. Ele fala que ele não vai ficar nessa conversinha com ela e deseja um ótimo dia pra ela. Ela fala que isso é uma loucura e ele fala que não quer perder o tempo dele. Ela: você não quer perder o seu tempo? Eu tô perdendo meu tempo. E ele diz que ela pode ficar à vontade pra sair. Ah, posso ficar à vontade? E fala que ele está sendo rude. E ele fala que é o que é. Fala que a porta está bem ali. Ela pergunta o que ele quer dizer. Ele fala: a porta tá aí, pode sair. Ele fala que essa conversa não está rolando. E ela diz que está ali porque ele a convidou. Ele fala que agora está a expulsando. E ela fala: agora você vai me expulsar. Ele fala que a convidou para entrar e que agora é para ela sair. Ela fala que para ela tudo bem e ele dá um bom dia para ela. E ela diz que para ele também. E ele fala: caramba.